Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 28 de agosto do ano de 2022. Estamos no primeiro dia do mês de Elul, do ano 5782. Estamos no primeiro dia da semana, que é o primeiro dia para o Shabat, e automaticamente no primeiro dia começamos uma nova parashá, uma nova porção dos estudos da Torá. E esta semana temos diante de nós exatamente a parashá Shofetim, né? Então, nós vamos aí discorrer sobre Shofetim, juízes e guardas, né? Nós temos aí, para essa semana, na graça bendita de Hashem, os nossos sábios falam que a nossa parashá Shofetim, ela está conectada com a nossa quinta porção dentro do livro Devarim, né, Deuteronômio, e ela também é a 48ª porção do ciclo 5782. Nós temos então diante de nós a 48ª porção do ano 5782 e a quinta porção dentro do livro de Devarim. São 11 porções que nós temos no livro de Devarim, Deuteronômio, e hoje nós vamos iniciar a nossa quinta porção da semana. O salmo desta semana é o salmo número 17 da nossa parashá. E também essa semana nós estamos na quarta porção da Haftará, a porção do profeta, correspondente às 7 porções da nossa Nahamu, consolai o meu povo. Então essa semana teremos aí pela frente Isaías capítulo 51, verso 12, e vamos até o capítulo 52 e o verso 12, ok? Então nós temos aí Shofetim, Shoterim, né? Juízes e guardas ou policiais, né? Que a porção nos fala dentro deste aspecto aqui, né? É o Shofetim e Shoterim, para que seja designado para o povo judeu. Aí nós vamos ver dentro desse aspecto aí, e também, né, uma coisa muito importante que os nossos sábios chamam a atenção aqui, sobre essa questão, né, de estabelecer juízes e guardas ou policiais, e onde nos fala, né, o suborno cega os olhos dos sábios, né? Então, dentro desta visão na parashá, os nossos sábios falam que os Shofetim, Shoterim, né, juízes e guardas ou policiais, precisam ser pessoas sábias, principalmente os juízes, ok? Então essa é uma realidade que temos diante de nós aí, ok? O que nós temos para hoje, dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nas suas palavras de sabedoria, nos seus ensinamentos, né, no livro Trazendo o Céu para a Terra, o livro 2, que foi compilado pelo Rabino Tzvi Freeman, né, um livro muito bom. Você tem aqui conselhos diários durante o ano todo, né, para poder nortear, né, o seu horizonte de uma forma com ensinamentos diários, e nesses ensinamentos você vai ter um norte aí para o seu dia, e automaticamente durante todo o ano você fica conectado com o Rebbe, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, a liderança máxima da nossa geração, o justo da nossa geração. Então aí você tem essa conexão diária com o Rebbe. Pela graça e pela misericórdia de Hashem, nós temos aqui, né, em A Tarde com a Torá, sempre trazendo, né, uma palavra de ensinamento do nosso Rebbe. Então, para iniciarmos hoje, né, o primeiro dia da semana, né, nortear o que nós temos pela frente também, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim:
de Moisés até aos dias de hoje. Então, o que será que ele vai nos ensinar hoje sobre isso, desde Moshe até o presente momento? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim: Moisés lutou contra o opressor e no último momento ensinou seu povo a ser livre. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. A história, ela se repete. Portanto, Moisés lutou contra o opressor e no último momento ensinou seu povo a ser livre. A liberdade, ela é antes da vida, porque uma pessoa livre, ela tem vida. Uma pessoa que não é livre, ela não tem vida. Entendeu? Hoje, os opressores são muito mais sutis. Precisamos ensinar as pessoas a ser livres para que elas possam reconhecer sua opressão. Veja bem que a própria família do Rebbe passou momentos terríveis na opressão, nos governos ditatoriais do leste europeu. Depois, com a progressão também, né, daquela famosa questão da Segunda Guerra Mundial, né? Também o Rebbe escapou por pouco de ser aprisionado na França dominada e quase foi preso e ficou preso lá por causa daquele regime da Segunda Guerra Mundial. Então, o Rebbe, aqui ele fala sobre a questão de Moshe, ele ensinou o povo realmente a ser livre. E dentro desse aspecto aqui, né, ele fala que realmente, né, nos dias atuais, né, os opressores, eles são mais sutis. E você pode ver isso daí, no mundo afora, entre as nações e etc e tal. Então, precisamos ensinar as pessoas a ser livres. Ou seja, quem não luta, não labuta, não trabalha, não se esforça para poder ser livre, ele não alcança a vida. Ele vai ser um escravo. E aí é só você olhar os países onde as pessoas não têm liberdade e são escravas do Estado. O que acontece? Alguns países que nem cão e gato tem mais para comer, porque não tem mais, comeram tudo. Outros países aí que estão indo para o mesmo caminho. É o que você quer para a sua vida, para os seus filhos, para os seus netos? Então, as pessoas precisam ser ensinadas a ser livre. E não ser aí, né, uma vaquinha de presépio, em que o sistema traz para você realmente uma submissão sem contestação, e você vira um escravo. E depois que você virou escravo, para voltar a ser livre, muitas pessoas morrerão. Então, é necessário que as pessoas aprendam a ser livres para que elas possam reconhecer a sua opressão. Você precisa ser livre do sistema, você precisa ser livre das ideologias que escravizam as pessoas contra o mandamento de Deus. Você precisa ser livre do seu próprio eu. E tudo isso nós temos uma conexão com a nossa própria paraxá da semana sobre a questão de Shofetim e Shoterim, juízes e guardas. E dentro desse mesmo escopo,
onde nós temos na nossa primeira aliás sobre a questão, o suborno, ele cega os sábios. E muitas vezes as pessoas, elas se calam diante do sistema e se tornam escravas, porque elas acabaram ficando subornadas pelo seu próprio eu, aceitar passivamente a própria escravidão. E muitos acabam usando até aquela frase, né? Uma frase tirada do seu contexto real. É assim que Deus quer. Então é assim que Deus quer, então acabou, vou ser escravo. É assim que Deus quer, que eu vou comer cachorro, gato. Então eu vou comer cachorro e gato. É isso que Deus quer? Não. Deus quer você livre e sábio. Para qual finalidade? Para servir a Deus. Simples assim. Então, aprenda a ser livre e lute pela sua liberdade, para que você possa realmente ter e trazer para os seus filhos e netos um futuro melhor, alicerçados na Torá, na fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Você pode ver que desde lá, antigamente, vamos dizer, desde os dias do Egito até o presente momento, uma das grandes ações que o sistema procura fazer desde os dias do Egito é fazer com que as pessoas percam a consciência divina, a consciência de Deus, que é um Deus que está sobre tudo e todos, e a consciência de família, que a família não é importante, que a família pertence ao Estado, ao governo, ao ditador e companhia limitada. Você não tem poderes sobre a sua família e por aí afora vai. Faz parte do sistema, gente. A história se repete. Você só não precisa ser o bobo da corte e abrir os olhos. E é por isso que Moshe, ele lutou pela liberdade do seu povo e ensinou o seu povo a ser livre. E os dias atuais, o nosso Rebbe fala que os opressores, eles são mais sutis. Eles vêm com luva de pelica, eles vêm com sapatinho de veludo, certo? E quando você menos perceber, se você não está alicerçado na Torá, alicerçado numa consciência de Deus, consciência de família, você dança o tango tranquilamente. Então, é isso daí. Shalom, Shavuotov, a Genesi Tolentino dos Santos de Londrina, Paraná, Lídia Moretti de Oliveira, Vitória, Espírito Santo, o Denis Carlos Caldas, Rio de Janeiro, o Hélio Domiciano da Silva, Cristais Paulista, São Paulo, o Marcos Amanda Mendes, de Fartura, interior de São Paulo, o Clair Alekinovic Izimamski, Rassot, de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, ok? Baruch Hashem. O Alex Felipe Moura está por aí, né? O pessoal aí, coloque o nome da cidade aí para eu não trocar o nome de ninguém, hein? Tá bom? A cidade de ninguém aí. Alex Felipe Moura, o Juari, Belém do Pará, Amalu, São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Quem mais está por aí, gente? Vamos lá. Eita! Voltamos. Voltamos aqui. Ok? Baruch Hashem. Vamos ver aqui quem está por aqui, meu Deus. O Josélio Tavares, lá de Silveiras, interior de São Paulo, né? Está por aí também. Ok. Meu Deus do céu. Quem não foi dito aí, vai dando um alô aí para a gente poder mencionar aqui, tá bom? Esses dias atrás nós falamos sobre a questão de carne, lembram disso daí? Nós falamos sobre a questão de carne e leite,
e falamos sobre a questão da sangria, etc e tal. E aí então nós falamos lá que a carne, né, os frigoríficos brasileiros têm leis muito rígidas e segundo os nossos mestres aqui no Brasil, né, o Berinoa pode comer tranquilamente a carne dos frigoríficos que tem a inspeção do CIF, né, Serviço de Inspeção Federal, que obedece os rigores da lei na questão do abate dos animais, ok? E aí nós falamos sobre aquela questão da carne, né, que ela tem aquele líquido vermelho, e normalmente é um líquido vermelho transparente, e aí nós falamos para vocês que aquilo lá não era sangue, ok? E no momento nós falamos a questão de hemoglobina, etc e tal, mas eu falei que não estava recordando corretamente. Então, nós fomos atrás dessa questão para esclarecer aqui definitivamente. Então, vamos lá. Então, o que é aquele líquido vermelho, né? O sangue é vermelho por causa da hemoglobina presente. Então, o sangue é vermelho por causa disso, ok? Já a carne é vermelha por conta da proteína chamada mioglobina, que tem uma função de manter o oxigênio das células dos músculos da carne, e essa proteína dá a cor avermelhada à carne, e é justamente ela que escorre da carne ao ser cortada, ok? Então, o sangue é vermelho por causa da hemoglobina, e aquele líquido vermelho que escorre da carne, que foi devidamente feito a sangria, e tem aquele líquido mais transparente, o sangue é mais grosso, obviamente. Então, é devido à proteína chamada mioglobina, para manter a oxigenação das células da carne. Então, aquele líquido avermelhado que escorre das carnes, quando você compra, né, tem aqueles que assa a carne, né, a utiliza mal passada e ao cortar tem aquele líquido vermelho, aquele líquido avermelhado, praticamente transparente. Então não é sangue, é a mioglobina, é uma proteína chamada mioglobina, ok? Então quando você come carne assim, você, portanto, não está comendo sangue, ok? Então é mais para esclarecimento aí desses dias atrás que nós comentamos sobre esta questão aí, ok? Hoje nós estamos no primeiro dia de Elul, né? Então, a partir de hoje, depois das preces da manhã, depois que se faz o Shema, mais o cântico diário, né? Correspondente a cada dia da semana. Então, hoje, portanto, é o primeiro dia, então foi feito o Shema, e na sequência foi feito o cântico diário, que é o salmo do dia primeiro da semana. Imediatamente, na sequência, se faz a leitura do Salmo 27, ok? Então, a partir de hoje até Sukkot, nós temos aí diariamente, nas preces da manhã, depois do Shema e o cântico diário, nós temos aí a leitura, a recitação do Salmo 27. Lembrando que o Salmo 27 traz para nós a mensagem, né? Minha luz, no primeiro versículo que vem, minha luz, né, e minha salvação. Minha luz corresponde a Rosh Hashanah, o início do novo ano, e minha salvação corresponde a Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. E mais para frente, no mesmo salmo, nós temos aí sobre a questão que Deus, ele nos guarda, nos esconde em seu tabernáculo, que corresponde exatamente à tenda, a Sukkah, e portanto a festividade de Sukkot. Por isso que o Salmo 27 vai até no final de Sukkot, a festividade das tendas, né? Então, né, todo esse mês aqui de setembro para outubro, nós temos aí diariamente, após Shema, cântico diário, a leitura do Salmo 27, ok?
Também outra característica que nós temos aqui para o mês de Elul até Yom Kippur é que quando você faz a leitura dos salmos diário, né, normalmente você encerra as preces da manhã pelo Sidur, e aí você vai para o livro de Salmos e você vai fazer a recitação dos salmos do dia, né? Tem o calendário específico do dia. Então, né, tem o livro de Salmos, e dentro do livro de Salmos nós temos aí o calendário, né, dentro do aspecto calendário judaico, ok? Então se segue o calendário judaico. Hoje é o primeiro dia do mês de Elul, o primeiro dia do calendário judaico. Então os salmos de hoje foram os salmos de número 1 até o salmo de número 9, ok? Então, a partir de hoje também até Yom Kippur, além de você fazer a leitura, né, a recitação dos salmos do dia, você vai acrescentar posteriormente mais 3 salmos, ok? Até Yom Kippur. Então, hoje, você fez a leitura do salmo de número 1 a 9, os salmos de 1 a 9, e então hoje, o primeiro dia, para as leituras de salmos até Yom Kippur, então hoje foram os 3 primeiros salmos, salmo de número 1, 2 e 3. Automaticamente, amanhã, mais 3, 4, 5, 6. E assim sucessivamente, ok? Dentro aí dos nossos contatos, bem como também dos nossos canais, né, nós estaremos compartilhando, né, o calendário das leituras dos 3 salmos adicionais durante o mês de Elul até Yom Kippur, ok? Então, nós vamos estar compartilhando aí. Mas você só ter essa questão, né? No momento, são mais 3 salmos diários. Hoje foram lidos os salmos diários de 1 a 9, e posteriormente a esse foi lido novamente os salmos 1, 2 e 3. Aí você fala, mas precisa ler de novo? Quando você leu os salmos do dia de 1 a 9, você leu principalmente com objetivos sobre questão daqueles pedidos, né? O pronto atendimento, para cura, né? Para respostas das preces das pessoas que estão pedindo aí, que estão nas listas, né? Benenor, pelos canais Benenor, nos grupos, etc. e tal, né? Então, o objetivo foi para aquilo. Agora, esses 3 salmos aqui diários, ele está conectado com o mês de Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur, certo? Então, tem uma conexão juntamente com o objetivo do Salmo 27, que está dentro da questão a minha luz, né? O Rosh Hashanah, o ano novo, o início de um novo ano, para que você tenha luz para poder te guiar, né? A luz divina, a luz da Torá, através do próximo ano que você vai ter pela frente. A salvação está conectada com Yom Kippur, que é o dia do perdão, porque desde hoje até Yom Kippur, né, nós estamos dentro dos chamados dias temíveis. Por quê? Porque é a época da nossa autorreflexão. É o momento de fazermos, né, o nosso exame introspectivo. O que eu fui durante o ano que está se encerrando, 5.782? Qual foi a dimensão da minha obediência para com os mandamentos, o estudo da Torá, a minha techuvá, como que foi durante o ano? Como que foi a minha tzedaká durante o ano? Qual foi o grau da minha techuvá, o meu retorno a Deus para o verdadeiro, genuíno arrependimento? Porque eu vou chegar em Yom Kippur, o dia do perdão, eu preciso passar a limpo a minha vida. É isso que nós precisamos ter pela frente. Porque Yom Kippur, que é o dia anual para exatamente onde vamos concluir essas reflexões do ano anterior, para podermos entrar no novo ano já com uma visão de luz, a luz dos olhos de Deus, a luz da sua palavra, a sua Torá,
entrarmos realmente com a verdadeira Techuvá, para que nós possamos chegar em Yom Kippur, nós realmente temos a graça do perdão, no sentido de tudo aquilo que aconteceu do ano que se passou, para a gente poder renovar as nossas baterias e energias na jornada do ano que teremos pela frente. Então é momento realmente de fazermos essa reflexão. O arrependimento, a reflexão, né? É buscarmos o perdão divino. Então a finalidade desses 3 salmos a mais, diariamente até Yom Kippur e até o final de Sukkot, o salmo de número 27, é para toda essa conjuntura que nós precisamos ter para o final deste ano e o início do novo ano. Então são momentos em que os sábios dizem, né? São dias temíveis, ou seja, são dias que não é para se brincar de fazer Techuvá. Não são dias para ficar com brincadeira com as coisas do Eterno. E dentro do próprio livro de Devarim, que nós estamos, né, para finalizar este ciclo de estudos de Torá, uma das coisas principais aqui, que nós vamos ver principalmente na aliá de hoje, um dos objetivos principais dos juízes, né, o Shofetim, né, para serem nomeados, um dos objetivos principais deles era exatamente julgar aqueles que se entregavam à idolatria. Vejam bem a dimensão da coisa. A idolatria é uma coisa muito ruim. Então, o objetivo principal, né, do Beit Din, a casa do juiz, né, ou seja, em cada cidade ter um tribunal de justiça, principalmente para ver as questões de desvio de conduta e aqueles que se entregaram à idolatria. Então vejo que uma coisa é séria. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol ya'aved baruch. Então, Salmo 27, diário, até final de Sukkot. Os 3 salmos adicionais, depois das leituras diárias dos salmos, com as finalidades para cura, pronto atendimento, pronto restabelecimento, problemas de ordem familiar, judicial ou coisas semelhantes, estão dentro desse aspecto, depois que nós terminamos as nossas preces diárias, ok? Aí fazemos os salmos do dia com estas finalidades. Os 3 salmos adicionais é exatamente para nos ajudar na nossa Techuvá, realmente um retorno a Deus com um verdadeiro e sincero arrependimento. Que os dias temíveis não sejam dias de medo para conosco, ok? Então, é isso daí, ok? Uma outra coisa que há nos dias de Elul, e principalmente quando chegar ao Hashanah, é o chamado e o famoso toque do shofar. Então, as perguntas normalmente são feitas aí, né? E aí, cadê o toque do shofar? Vai tocar, não vai tocar? O Benei Noah vai poder tocar, vai poder ouvir, etc. e tal. Todo Benei Noah, ele pode tocar o shofar e pode ouvir o toque do shofar. Mas, porém, contudo, entretanto, não se pode fazer de qualquer jeito, né? É preciso realmente, como que fala? É preciso obedecer a halahá, que é exatamente o quê? As orientações, preceitos, as leis judaicas. Não é fazer as coisas assim, eu quero fazer e vou fazer. Lembre-se que você está no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, certo? Então, não é aquela historinha, eu faço o que eu quero, né? Eu mando no meu nariz, ninguém manda em mim. Negativo, você está no caminho errado. Se você pensa assim e se você age assim, você está no lugar errado, né? Os Benei Noah vivem um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ponto. O nosso rabino é Yaakov Gerenstad,
da Sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo. É o nosso rabino, ele é do Rabá ortodoxo, então nós seguimos a orientação do nosso rabino, ok? Então, o Benei Noah, ele pode tocar o shofar, pode ouvir o toque de shofar, mas precisa obedecer a halahá. Então, para quem quer tocar o shofar, ele precisa aprender com um professor que ensina de fato e de forma adequada os toques do shofar. Os toques do shofar são 3. É o tequiá, que é chamado de um simples toque, o shevarim, que é uma combinação de 3 sons quebrados, que representam o sentido de lamentação, e a teruá, que é uma sucessão rápida de sons curtos, comparados aos gemidos de alguém em desgraça. Então esses são os 3 toques do shofar. E tem uma combinação em cada toque, né? Então, uma vez o tequiá, uma vez o shevarim, uma vez o teruá, 2 vezes o tequiá, uma vez o shevarim, uma vez o teruá. Então existe uma combinação dentro da halahá, né, do preceito judaico, para fazer o toque de shofar. Então aquele negócio, não é eu vou tocar simplesmente por tocar e pá, bum, negativo, certo? Então, né, essa é a orientação. Se você quer fazer a vontade divina, siga a orientação do seu rabino, ok? E também, né, desde o início do mês de Elul, né, o mês de Elul, saudamos os amigos e os familiares com o voto de Ketivá Vehatimá Tová, que sejam inscritos e selados para um ano bom, né? Então, tem essa saudação aí, que ela é feita normalmente a partir do dia de hoje, né? Então, vocês veem aí, né, amados, que realmente nós temos bastante, né, graças a Deus, bastante coisa para aprendermos dentro do mês de Elul e nessa evolução da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, Ketivá Vehatimá Tová, que sejam inscritos e selados para um ano bom. Baruch Hashem. E durante a semana, durante o mês, né, vamos aí comentando mais coisas. É muita coisa e nós estamos apenas gatinhando ainda, ok? Baruch Hashem. É isso daí, Inês Martins, Pirajuí, a Maria do Socorro, Sales, Brasília, capital federal. Mais alguém por aí? Ok? Baruch Hashem. Então, amados, hoje nós estamos iniciando a nossa paraxá semanal Shofetim, e nós temos aí diante de nós, né, na graça precisa, a primeira aliá, melhor dizendo, né, que nós vamos aí estar conectados, capítulo 16 de Devarim, Deuteronômio, a partir do verso 18 até o capítulo 17 e o verso 13. A introdução dos nossos mestres, né, para com a paraxá Shofetim, né, temos aí várias coisas a aprendermos também dentro desse aspecto aqui, né? Vamos separando os papéis aqui de anotação daqui, anotação dali, etc. e tal, ok? Então os nossos mestres falam que nessa paraxá Shofetim, né? Shofetim, nos fala, né, sobre juízes e guardas ou policiais. Algumas traduções trazem guardas, outras traduções trazem policiais, ok? Então nós temos aí Shofetim ve Shoterim, né? Juízes e guardas ou policiais. Então os nossos mestres falam que são 4 principais formas de liderança judaica no sistema judicial e legislativo do povo judeu. E essa era a orientação que Moshe estava passando para aquela nova geração que estaria sendo entronizada, né, na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Então,
Moshe estava dizendo, vocês terão aí dentro do sistema de liderança judaica, judicial e legislativa, vocês terão juízes, vocês terão rei, vocês terão sacerdotes e vocês terão profetas, né? Então juízes, Kohanim, né? Sacerdotes, profetas e o rei, né? Então nesse aspecto aqui, Shofetim, juízes, deduz-se que a Torá considera o juiz o protótipo genérico da liderança. A razão disso é que o papel de juiz, como concebido nesta paraxá que nós vamos ver aqui, ela consiste em assegurar que o comportamento tanto do indivíduo como da nação esteja em conformidade com os padrões éticos, morais e rituais da Torá, ou espirituais, trazendo bem-estar à comunidade e a cada um de seus membros, que se unem para formar uma sociedade que funciona bem, que é segura, produtiva e santa. A manutenção de tal sociedade é essencial como base da revelação da presença divina na Terra, tornando o mundo apto para ser transformada no lar, na moradia de Deus. Então, recorde-se que a degeneração da sociedade, sua transformação em selva sem lei, e o fato de a humanidade ter banido Deus de sua vida, ocasionaram o famoso dilúvio. Então, a situação degenerativa daquela sociedade é exatamente um espelho para posteriores gerações que chegaram até os dias atuais. Você vejam bem que a geração do dilúvio, certo? Ela foi o exemplo negativo de uma geração que rejeitou Deus. Porém, quando chega o encerramento do dilúvio e Deus ordena para que Noé e a sua família saiam da arca, então Noé, ele saiu para um novo mundo. E ele recebeu de Deus a ordenança, crescei-vos e multiplicar. Ele renovou essa ordenança para Noé e a sua família. Lembrando que ele e a esposa, 3 filhos e as suas esposas. Então agora tinham o ordenamento de Deus para que fizesse uma nova sociedade. E dentro desse aspecto, crescei-vos e multiplicai-vos, era para ser vivido realmente, ok? Então aí, realmente, Noé, como dizem os nossos sábios, a princípio ele se recusou. Ele falou com Deus, falou, peraí, nós vamos habitar o mundo novamente e o Senhor vai destruir de novo. Vai vir um novo dilúvio. Então foi onde que Deus fez com Noé e a humanidade o pacto de não destruir o mundo novamente em água, né, num novo dilúvio. E aí então entrou a teoria da conspiração, dizendo que agora Deus vai acabar o mundo com fogo. Quando Deus ele faz um pacto com Noé e fala sobre a questão de não destruir novamente a humanidade, né, foi citada a questão do dilúvio, porque de fato foi o acontecimento explícito. Mas lembra que Deus, ele quando faz o pacto, ele fala, não destruirei a humanidade novamente. Com o dilúvio. O dilúvio foi o acessório do momento específico. Mas a sua palavra firme está e para sempre, não destruirei a humanidade novamente. Então, quando foi feito o pacto do dilúvio, e o grande arco apareceu no céu, e Deus revelou o sinal da aliança, né, que posteriormente ficou conhecido como arco-íris, né? Não vamos entrar no mérito da questão aí, sobre a questão do nome em si. Porém, ficou usual, né, arco-íris. Mas esse grande arco, como sinal no céu, Deus falou para Noé, ó, toda vez que aparecer o arco, né, eu me lembrarei desta aliança.
Então, quando você vê o arco ou o arco-íris, ai que bonito, que lindo. Não. A mensagem dela é para trazer um grande alerta à humanidade. Porque toda vez que aparece o arco, aparecerá o arco, né? Ele cessará essa sua mensagem negativa de destruição nos dias de Mashiach, ok? Mas até lá, o sinal do arco é para mostrar à humanidade que a sua degeneração moral, ética e espiritual está muito elevada. O que deveria estar muito elevado era o nível espiritual de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, a questão moral, ética e espiritual, ela está nos mais baixos níveis e no sentido degenerativo muito elevado, né? Nesse sentido aí, nos níveis espirituais muito baixo, ok? Então, essa é a realidade. E dentro desse aspecto, né, traz para nós a Parashá Shofetim, recordando-nos esta realidade. Porque os juízes, eles deveriam primar pela boa ética, pela boa moral e pela boa vida espiritual do povo. Por isso que nós temos lá aquilo que Salomão fala, né? Quando um justo governa, o povo é feliz. Quando o ímpio governa, o povo sofre. E nós não podemos esquecer que os legisladores do campo, tanto legislativo como do campo executivo, é o povo que escolhe. De um bom tempo para cá, não é verdade? É o povo que escolhe. Então, se o povo geme por causa de juízes, entre aspas, né? Aqueles que governam o povo, que lideram o povo, é porque o povo escolheu errado, escolheu mal. Então sofre. O objetivo de Deus de aparelhar no bom sentido realmente os juízes, os Kohanim, os sacerdotes, os profetas e o rei, é exatamente para que o povo vivesse à luz dos olhos de Deus e à luz da sua palavra, baseados nos 5 primeiros livros da Bíblia. O mundo está degenerativo, moral, ético e espiritual, é porque, como diz aqui os nossos sábios, é porque a humanidade tem banido Deus da sua vida, da sua família, das escolas, das suas comunidades. Então você vê um monte de aberração por aí. Entendeu? Então, por isso, mais do que nunca nos dias atuais, podemos falar do único Deus, do único Criador, do único Salvador, do único caminho, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, é estarmos realmente lutando pela nossa liberdade. A base da nossa liberdade está nisto. E quanto mais pudermos elevar as nossas preces a Hashem por esta realidade, quanto mais pudermos divulgar, espalhar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós vamos vencendo estas questões negativas da moral, da ética e espiritual. E vamos elevando cada vez mais a nossa vida, a nossa família, a nossa sociedade, as nossas escolas, as nossas comunidades a níveis mais elevados, ético, moral e espiritual, trazendo Deus para este mundo inferior, para que realmente possa ser transformado na moradia de Deus, na casa de Deus. Então, nesse aspecto, sem sombra de dúvida, Shofetim traz para nós
realmente o ponto primordial, o tema primordial de Devarim, Deuteronômio, Techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, para não somente transformar as nossas próprias vidas, mas transformar a nossa família, a nossa sociedade, a nossa comunidade numa morada de Deus e expandir isto cada vez mais, transformando realmente este mundo numa moradia de Deus, ok? Então, essa é a nossa realidade que nós temos pela frente durante esta semana, durante este mês de Elul. Temos diante de nós o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, 5.783. E teremos pela frente Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. Teremos Sukkot, teremos o Shemini Atzeret, o 8º dia, e o Simchat Torah, a alegria da Torá, início do novo ciclo dos estudos da Torá, 5.783. Então, amados, essa é a nossa introdução para a nossa paraxá da semana. E como palavra final, né, antes de nós falarmos aí a palavra final com o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, sobre a questão de expansão, nós temos aí o projeto Benei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, a partir da sinagoga sede no Brooklyn, em São Paulo, né? Agora, nesta semana, no sábado, dia 3 de setembro, a partir das 20 horas, né, oficialmente, o nosso Rav estará lançando oficialmente o projeto Faratstar, que significa expansão. A expansão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, através das comunidades Benei Noach. Então, entrem lá no site beneinoach.org.br, também entre aí nos canais das comunidades locais, regionais, né, onde tem ali cada região, né, será lançado 9 centros regionais em todo o Brasil aqui, a princípio, e Bauru está dentro deste projeto, né, pelo nosso Rav Yaakov, e a nossa comunidade. Nós temos a primeira sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, em Bauru, com o nosso emissário local, o Emerson Felipe da Silva, que já está compartilhando alguns vídeos, né, em nome da comunidade, em nome da sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, né, já tem canal no Facebook, no YouTube, né, a gente pede carinhosamente aos nossos amados, né, para estarem lá no YouTube, lá, entrarem lá, pesquisarem lá, Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru, né, e também o nosso aqui, o canal, né, Benei Noach, Bauru e região, né, quem não é inscrito, vai lá, dá o seu joinha, curte, compartilhe e se inscreva lá nos nossos canais Benei Noach, Bauru e região, e Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, ok? E também aqueles que puderem, né, fazerem as suas doações, também lá vocês vão encontrar o link, né, do projeto Faratstar, né, para fazer as suas doações com cartão, né? Ali o nosso Rav, né, contratou um link israelense, né, e só aceita cartão, ok? E quem não quiser usar o seu cartão para tal finalidade, né, sempre temos aí na descrição o nosso Pix regional, para podermos estarmos aí realmente pondo em prática mais do que nunca, a partir do dia 3 de setembro, a nossa sinagoga Benei Noach regional, Bauru, ok? Para estarmos aí, através da regional, estarmos aí coordenando, né, juntamente com o Emerson Felipe da Silva, que é o nosso vice-líder aqui regional, para estarmos juntos coordenando a divulgação e a expansão do movimento Benei Noach
monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Baruch Hashem. Então a palavra do nosso Rebbe, para início desta semana, na nossa paraxá semanal Shofetim, então ele nos fala, né? Vocês devem designar juízes e policiais para si em todas as suas cidades. A palavra hebraica empregada para cidades é shearecha, shearecha, significa portões. Então, ao mesmo tempo que essa palavra shearecha é indicada como cidades, ela também significa portões. Então, os portões das cidades, elas precisam serem abertas para que a Torá de Hashem e os seus mandamentos, as 7 leis de Noah, possam adentrar nos portões das cidades. Por isso, Faratzat, né, o Faratzta, que é expansão, expandindo dentro das nossas cidades, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. No nível mais espiritual ainda, também os portões significam, né, os portões dos nossos corpos, são os nossos ouvidos. Então, os nossos ouvidos, eles precisam realmente serem os portões por onde adentram realmente a palavra divina. Veja bem que uma das preces dos nossos sábios, que tem no livro Anene, né, que são preces de para diversas finalidades, entre elas tem uma que diz assim: concede-me o mérito de que os meus ouvidos não escutem palavras inapropriadas, inclusive involuntariamente, sem intenção ou forçosamente, e que os meus ouvidos, os meus portões, sejam sagrados e escutem somente o que é mitzvah escutar, ou seja, escutar aquilo que é para se ouvir, escutar. Então, os portões dos nossos corpos são os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso nariz e a nossa boca. Então, esses portões, eles precisam ser devidamente cuidados. Então, os ouvidos, né, são de fundamental importância. Cuidado com aquilo que você escuta, né? Como vimos ali a questão da prece. Os nossos olhos, cuidado com aquilo que você olha, aquilo que você vê, aquilo que você observa. O nariz, o cheiro, que é o quê? Procurar os bons perfumes, os bons cheiros. E a Torá contém os bons perfumes de Deus. E a boca é aquilo que sai. Cuidado com esses portões, através dos quais os estímulos do mundo exterior ingressam no nosso corpo e mundo pessoal, né? Então eles ingressam nas nossas vidas, né? Então, assim, este versículo nos ordena estabelecer juízes e policiais para cuidar desses portões contra a intrusão de qualquer estímulo prejudicial à nossa saúde espiritual. Por meio do estudo da Torá, aprendemos quais são as influências benéficas e, portanto, permitidas, e quais são as danosas, portanto, proibidas. O trabalho do policial é fazer cumprir os ditames do juiz. Esses policiais interiores são as técnicas que cada um de nós necessitamos para combater as vozes de dentro de nós que se opõem às decisões dos nossos juízes internos. Em relação à futura época de Mashiach, Deus promete que vai apenas restabelecer os seus juízes nos tempos, conforme os tempos passados, mas não os policiais, porque não precisará mais dos policiais. Nessa era, a negatividade não mais nos influenciará e nem serão necessárias medidas protetoras para assegurar a nossa obediência
a vontade divina. Ou seja, os dias de Mashiach restabelecerão os juízes dentro do seu padrão, à luz dos olhos do Eterno e à luz da sua palavra, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o suborno, ele não exercerá mais influência nenhuma. E até lá, né, os juízes e os guardas precisam tomar muito cuidado com o suborno, porque o suborno, ele detona, explode, deterioriza o sábio. Ok? Então, por isso, amados, vamos em frente. Temos aí muita coisa para vermos durante esta semana e durante este mês. Até amanhã. Shalom, shalom.